Portanto, vamos dar início então a esta sessão de esclarecimentos. Passo então a palavra à Sra. Vice-Reitora para a área académica, a professora Ana Teresa Alves. Ok, muito obrigada, Rui. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença de todos neste webinar sobre o acesso dos maiores de 23 anos ao ensino superior. Esta apresentação está estruturada em 4 partes. Isto não está a avançar. Aqui a apresentação. Penso que agora já está a avançar. Portanto, muito boa tarde, começo por agradecer a presença de todos neste webinar sobre o acesso dos maiores de 23 anos ao ensino superior. Esta apresentação está estruturada em 4 partes. A parte 1, intitulada Acesso maiores de 23, do que se trata, em que farei uma breve apresentação desta modalidade de acesso ao ensino superior. A segunda, chamada Provas de Avaliação de Capacidade, dedicada a estas mesmas provas. E a terceira, dirigida especificamente ao concurso especial de acesso. E por último, a quarta, respeitando à fase em que os colocados através deste concurso já se encontram na UAC. A apresentação está estruturada na forma de pergunta-resposta, como irão ver, e a primeira pergunta de todos é esta. Afinal, de que é que falamos quando falamos do acesso aos maiores de 23? E a resposta a esta pergunta está, como podem ver, aí simbolicamente representada através de uma porta. Porquê? Porque na realidade se trata de uma porta de acesso ao ensino superior que tem a particularidade de ser especificamente dirigida a todos os que têm mais de 23 anos. Qual é o objetivo deste acesso? O objetivo é permitir a jovens adultos, independentemente das suas habilitações, tanto podem ter o 4º ano como o 10º ano ou outra qualquer habilitação, de estudar e de se graduar no ensino superior. Quais são as condições de acesso, ou seja, quem é que pode candidatar-se através deste concurso? Todas as pessoas que tenham completado 23 anos até 31 de dezembro do ano civil anterior. Ou seja, quem quiser candidatar-se este ano tem de ter completado 23 anos até 31 de dezembro de 2020. E há ainda uma outra condição. Para além, a pessoa não reúne as condições para poder concorrer através do concurso nacional de acesso. Ou seja, não pode estar na situação em que fez os exames nacionais, obteve aproveitamento e esses exames estão válidos para concorrer através do concurso nacional de acesso. Portanto, se puder concorrer através do concurso nacional de acesso, mesmo que tenha os tais 23 anos, não pode concorrer através deste concurso. Todas as outras pessoas podem, mesmo uma pessoa que já tenha frequentado o ensino superior, quer tenha concluído ou não tenha concluído o seu curso, pode candidatar-se através desta via ao ensino superior. E agora vou falar de condições mais específicas, que são as condições de ingresso. E essas condições de ingresso são as provas de avaliação de capacidade. Para que é que servem estas provas de avaliação de capacidade? Servem para atestar que os candidatos, depois de virem a entrar na universidade, reúnem as condições em termos de conhecimentos, em termos de escrita, em termos de interpretação, para levar a cabo o seu curso até ao fim. Porque tenham sempre presente o seguinte: tão ou mais importante do que entrar no ensino superior é o modo como se sai do ensino superior, e só há uma via de saída que interessa, é sair do ensino superior com o diploma. A via do abandono e do insucesso não interessa. Daí que se façam estas provas de avaliação de capacidade para atestar que, de facto, aquela pessoa que se propõe tirar um curso reúne os conhecimentos e as capacidades mínimas para poder tirar esse curso. Para além destas provas, que têm esta finalidade que acabei de explicitar, há ainda alguns cursos que exigem outros requisitos. Falo aqui, por exemplo, do curso de enfermagem, ou do curso de estudos português e inglês, ou do curso de proteção civil e gestão de riscos, ou do curso de educação básica, que exigem um comprovativo de capacidade de comunicação interpessoal, que consiste numa declaração médica que o estudante tem que entregar só no ato da matrícula, portanto só no final de todo este processo, ou então também às vezes condições físicas, como é o caso da acuidade visual. Portanto, por exemplo, para o curso de proteção civil e gestão de riscos, uma pessoa que não veja não se poderá candidatar a esse curso. E passo de imediato à parte das provas
a parte 2. Como disse há pouco, estas provas servem para atestar a capacidade de entrada no ensino superior. Eu peço desculpa, não estou a conseguir fazer avançar novamente o PowerPoint. Ok. Bem, onde é que podem obter na nossa página de internet da universidade? Passo a mostrar onde. Neste retângulo que diz ensino, há aqui uma secção chamada Provas mais 23. É aqui que podem obter toda a informação acerca das provas. E que provas é que têm de fazer para ingressar num curso da universidade? As provas que têm de fazer variam em função do curso. Por exemplo, se querem ingressar no curso de Biologia, devem fazer a prova de Biologia e Geologia. Se querem ingressar no curso de Ciências Agrárias, têm de fazer uma destas duas provas, Biologia, Geologia ou Matemática. Se nos preparatórios de Engenharia, devem fazer uma destas provas, Desenho ou Matemática. Se pretendem ingressar na licenciatura em Economia, a prova de Economia ou de Matemática. No curso de Educação Básica, a prova de Língua Portuguesa e a prova de Matemática para acesso à Educação Básica. Para enfermagem, a prova de Biologia e Geologia. Para estudos euroatlânticos, Economia ou História ou Língua Portuguesa. Estudos portugueses e ingleses, língua portuguesa, gestão, economia ou matemática, história, economia ou história ou língua portuguesa, informática, biologia, geologia ou economia ou matemática. Seguem-se ainda aos cursos de natureza e património, a que se podem candidatar mediante a realização de uma prova de biologia, geologia ou de história, o curso de proteção civil e gestão de riscos que já aqui falei. Podem ingressar nele através da prova de biologia e geologia, ou através da prova de economia, ou através da prova de matemática. Para uma candidatura à licenciatura em Psicologia, devem fazer a prova de Língua Portuguesa ou de Matemática. Para Relações Públicas e Comunicação, a prova de Economia ou de História ou de Língua Portuguesa. Para Serviço Social, Economia ou História ou Língua Portuguesa. Para Sociologia, Economia ou História ou Língua Portuguesa. Para Turismo, a mesma coisa, Economia ou História ou Língua Portuguesa. Ora bem, só que estas provas que eu acabei de falar são apenas uma das provas que têm de fazer. Trata-se da prova escrita, mas para além desta prova, há ainda uma prova de entrevista que incide sobre a vossa experiência, sobre as atividades que fazem no vosso dia-a-dia e também uma prova de avaliação curricular. Em que é que consiste a prova de avaliação curricular? Consiste numa prova que é feita pelo diretor do vosso curso, que vai analisar o vosso currículo, designadamente a vossa experiência profissional, formações que tenham feito ao longo da vossa vida, cursos que tenham tirado, que sejam superiores, não sejam superiores, etc. Portanto, no fundo, o vosso currículo, a vossa experiência de vida até esta data. Quando é que decorrem as provas? Ora bem, o calendário das provas está também disponível na nossa página de internet, como vou ilustrar já a seguir. Portanto, neste momento já está disponível o calendário para 2021. A primeira fase é a fase de candidaturas às provas de avaliação de capacidade. Aqui está, as inscrições começam no dia 1 de fevereiro e estendem-se até ao dia 19 de março. Desculpa interromper, não se está a conseguir ver os links. Não está a conseguir ver os links? Não. Deve ser a forma como partilhou o ecrã. Ok. Só deve ter partilhado o PowerPoint. Diga. Só deve ter partilhado o PowerPoint. Pois, paciência. Depois então eu também não preciso propriamente de estar a mostrar. Depois nesta fase, depois no final eu então interrompo esta partilha e vou mostrar. Portanto, na nossa página de internet conseguem ver o nosso calendário, como eu estava a dizer, as inscrições nestas provas de avaliação de capacidade começam no dia 1 de fevereiro, estendem-se até ao dia 19 de março. Outra questão frequente é esta: há cursos de preparação para as provas? Ou seja, a universidade dá alguma formação às pessoas que se pretendam candidatar ao ensino superior mediante a realização destas provas? O que eu posso dizer é que no presente ano vai ser oferecido um curso de preparação para as provas de português.
Portanto, quem estiver interessado em fazer esta prova, pode ir à nossa página de internet, www.ac.pt, separador ensino, um retângulo roxo, secção provas mais de 23, e aí encontra informação sobre este curso. Outra questão frequente é esta: há provas modelo? Posso ver as provas dos anos anteriores para saber mais ou menos aquilo que me espera no dia das provas? Claro que há. Mais uma vez, no site da nossa página de internet, exatamente no mesmo sítio que referi antes, tem a lista de todas as provas que foram feitas nos últimos anos, bem como os programas, os conteúdos sobre os quais versam as provas e também provas modelo. Outra questão frequente é: tenho de me inscrever nas provas? É claro que sim. As candidaturas, a inscrição nestas provas são feitas nessa indicação que podem ver aí, servicosonline.ac.pt, depois a seguir secção candidaturas e depois maior de 23. Continuando com a informação sobre as provas. Outra questão frequente: é preciso pagar pela inscrição nestas provas? Sim, há um emolumento que tem o valor de 50 euros. Em que é que consistem as provas? Expliquei já. Uma prova escrita específica, cuja matéria varia em função do curso. Se eu me quiser candidatar a estudos português e inglês, tenho de fazer, por exemplo, uma prova de português. Se quiser candidatar a um curso de gestão, posso fazer a prova de matemática ou a prova de economia. Como é que são feitas as provas? As provas escritas são presenciais. As provas de entrevista, no geral, também eram presenciais. Em 2020, devido à pandemia, no entanto, estas provas de entrevistas foram feitas à distância através do Zoom. No presente ano, ainda não sabemos se as vamos fazer presencialmente ou se as vamos fazer à distância através do Zoom, porque as provas são só em abril e maio e não sabemos como é que a pandemia vai evoluir até lá. Sem prejuízo disto que eu acabei de dizer, se algum dos presentes estiver numa ilha e não se possa deslocar a São Miguel ou à Terceira, dependendo do curso que escolher, para fazer a prova de entrevista, poderá fazer a prova de entrevista à distância na sua ilha. Outra questão frequente: onde é que são divulgados os resultados? Os resultados são também divulgados na nossa página de internet, naquela secção que eu já referi. Uma questão que foi colocada no formulário de inscrição neste webinar é o seguinte: é possível pedir recurso da classificação? Claro que sim, mas apenas da classificação da prova escrita, da prova de entrevista, que é uma prova oral, e da prova de avaliação curricular, que é feita pelo diretor de curso. Não é possível pedir revisão de nota nem recurso. Depois, havendo 3 provas, ou melhor, tendo esta prova 3 componentes, a prova escrita específica, a prova de entrevista e a prova de avaliação curricular, como é que é calculada a classificação para o acesso? Ou seja, todas estas 3 provas têm o mesmo valor? Na verdade, não. A prova escrita vale 60% e cada uma das outras 2 provas vale 20%. Depois, imaginem que tem 14 na prova escrita, 12 na prova de entrevista e 12 na prova de avaliação curricular. Mediante esta fórmula, é calculada uma classificação na escala de 0 a 20 e é com base nessa classificação que depois, mais à frente, se poderão candidatar ao ensino superior. Qual é a validade destas provas? Estas provas são válidas no ano em que são realizadas e também nos 2 anos seguintes. Ou seja, se fizerem estas provas em 2021, elas são válidas em 2021, em 2022, em 2023. Não quer dizer que nestes 2 anos não possam repetir a prova ou não possam até fazer outra prova. Se repetirem, conta a nota mais favorável. Posso candidatar-me a mais de uma instituição de ensino superior com estas provas? Na generalidade, sim. Reparem, vão fazer esta prova, em princípio, suponho, aqui na Universidade dos Açores. Mas se com ela pretenderem candidatar-se a uma outra instituição de ensino superior, é provável, e no geral tal acontece, que essa instituição reconheça a nossa prova como válida, do mesmo modo que nós aceitamos que um estudante se candidata à nossa universidade se tiver feito esta prova na Universidade do Porto ou na Universidade de Lisboa,
ou no Instituto Politécnico de Leiria. Qualquer estudante que se apresente junto da nossa instituição com uma prova devidamente certificada pode candidatar-se à nossa universidade. E, no geral, as outras universidades também aceitam que um estudante que tenha feito a prova na nossa universidade se possa candidatar a essa instituição. Ora bem, depois de terem tido aproveitamento nestas provas, o que significa que, de acordo com aquela fórmula, obtiveram uma classificação igual ou superior a 9,5 valores, depois arredonda para 10, podem então candidatar-se ao ensino superior. Portanto, as provas são só a primeira fase deste processo e destinam-se a avaliar que têm capacidade. Se, mediante essas provas, ficar comprovado que têm capacidade, então podem concorrer ao concurso especial para acesso ao ensino superior. Esse passo está aqui simbolicamente representado por um passaporte, porque efetivamente a conclusão com sucesso daquelas provas dão-vos o passaporte para poderem candidatar-se ao ensino superior. Ora bem, e quando é que decorre este concurso para acesso e ingresso na Universidade dos Açores? Este concurso decorre, em geral, nos primeiros meses do verão, junho e julho. Às vezes começa um pouco antes, outras vezes o seu início é um pouco atrasado, como aconteceu em 2020, porque tivemos que adiar as provas devido à situação de pandemia, mas este ano ainda não sabemos exatamente se vamos poder fazer as provas uma vez mais na data prevista, as provas escritas devido à situação de pandemia, mas apontamos para que este concurso decorra entre junho e julho. Outra questão que se podem estar a colocar é esta: como é que eu sei quantas vagas é que há para o curso a que eu me quero candidatar? A informação sobre as vagas é sempre disponibilizada na nossa página de internet, sempre. Portanto, de resto, toda a comunicação importante para os alunos é divulgada na nossa página de internet da universidade. Outra questão é como é que eu faço a minha candidatura? A candidatura é feita no portal da universidade dedicado aos estudantes, que se designa inforestudante.ac.pt. Portanto, basta que escrevam no vosso browser inforestudante.ac.pt e vão logo ter ao nosso portal de acesso, ou seja, o portal no qual são feitas as candidaturas. Há alguma taxa de candidatura? Sim, há uma taxa de candidatura que, de acordo com a nossa tabela de emolumentos, tem o valor de 80 euros. E depois, se houver mais candidatos a um curso do que as vagas, vai ser preciso seriar os candidatos. E como é que eles são seriados? Em primeiro lugar, são seriados pela nota que obtiveram através daquela forma de que eu falei há bocado. Imaginem que há um estudante que teve 14, outro que teve 13, outro que teve 10. À frente fica o que teve 14, depois o que teve 13, depois o que teve 10. Se houver dois estudantes empatados com 14, avançamos para o segundo critério, que é a nota da prova escrita. E se ainda assim houver um empate, avançamos para o critério da idade. E aqui têm preferência as pessoas de maior idade. Imaginem que há dois estudantes que tiveram 14 naquela nota global. Os dois tiveram 14 na prova escrita, mas um tem 26 e o outro tem 24. Se só houver uma vaga, essa vaga vai para aquela pessoa que tem 26 anos. E a de 24 ficará na posição seguinte. Quando e onde é que são divulgados os resultados? Os resultados deste concurso são também divulgados na nossa página de internet, em data que consta do edital de abertura do concurso. Portanto, quando for aberto o concurso pela universidade, é dada a informação sobre o período em que decorrem as candidaturas e também sobre a data em que são divulgados os resultados, para além de, como eu disse já, sobre as vagas que há para cada curso. Posso candidatar-me a mais do que uma instituição de ensino superior? Como eu expliquei já, no geral, as outras instituições reconhecem as provas umas das outras. Em teoria, sim, mas imaginem que fazem a prova aqui com o intuito de se candidatar a outra instituição. Convém confirmar antes se essa instituição aceita a nossa prova.
nós naturalmente aceitamos todas as provas que são feitas na nossa instituição para o acesso na nossa instituição. E passo agora à parte mais importante, no sentido de ser aquela que é o culminar deste processo. É quando eu fiz as provas, tive aproveitamento nas provas, candidatei-me e fiquei colocado. Este está aqui simbolizada pelo carimbo. Portanto, é o carimbo do ato da matrícula e de inscrição na Universidade dos Açores. Ora bem, perguntas importantes. Quando é que eu me posso matricular e inscrever? O mesmo edital estabelece a data para matrícula e inscrição. E todos os estudantes que, em virtude do concurso, ficarem colocados, devem matricular-se e inscrever-se naquela data. Se não o fizerem na data indicada por nós, perdem a sua vaga e a vaga vai para um estudante que dela necessite, um estudante que eventualmente tenha ficado mais abaixo na lista de seriação. Outra questão que, no geral, as pessoas se colocam é esta: tenho os mesmos direitos que os alunos que são colocados através dos outros concursos? Claro que sim. Depois de entrarem na universidade, independentemente da porta de entrada, todos os estudantes têm os mesmos direitos, as mesmas regalias, os mesmos benefícios e também os mesmos deveres. Podem concorrer a bolsas de estudo, podem concorrer a um lugar na residência, enfim, são estudantes como os outros. Uma questão que também foi colocada nas inscrições neste webinar foi a seguinte: os trabalhadores estudantes têm alguma proteção? Efetivamente, os trabalhadores estudantes estão protegidos por lei relativamente a alguns aspectos. E o mais importante é este que eu vou referir. É o facto de não poderem ser excluídos, ou seja, privados de avaliação por exame, por motivo de faltas. Isto sem prejuízo de terem obrigatoriamente de comparecer, por exemplo, a determinadas aulas práticas e obviamente, naturalmente, a tudo o que são provas de avaliação. Mas se um estudante que, em virtude do seu trabalho, não possa ir a todas as aulas, estou a falar aqui essencialmente de aulas teóricas, ele não pode ser reprovado ou excluído de exame por esse motivo. Outra questão que também foi colocada é esta: há horários distintos para os trabalhadores estudantes? Nesta fase em que nós estamos, nós temos, no geral, um horário para todos os estudantes. Ou seja, temos, por exemplo, para o curso de licenciatura em Psicologia, uma única turma, sem prejuízo de, em algumas unidades curriculares, em que nós dividimos os alunos em turmas mais pequenas, umas poderem ser da parte da manhã, outras da parte da tarde e outras depois das 18 horas. E com isto cheguei ao fim da minha apresentação. Uma vez mais, muito obrigada a todos. Espero que nos encontremos em breve na UAC.